Eu vou entrevistar Daniel Leb Sasaki, autor desse livro Pouso Forçado. É a história por trás da destruição da Panair do Brasil pelo regime militar. Na verdade, é uma edição ampliada de um livro que ele tinha escrito quantos anos atrás? 10 anos. 10 anos atrás, e que agora reaparece de uma forma completa e definitiva. É um livro que mereceu as seguintes observações. O massacre e a destruição assassina da Panair, a maior e mais importante companhia de aviação do Brasil, estão mostrados magistralmente no livro Pouso Forçado. Duas coisas têm que ser registradas. O autor, Daniel Sasaki, de apenas 23 anos, no lançamento da primeira edição, que no auge da luta pela Panair, da Panair pela sobrevivência, estava longe de nascer. Mas que trabalho! Segundo, foi a primeira manifestação do autoritarismo, da falta de compromisso da ditadura com a dignidade, a credibilidade e a respeitabilidade. A editora Record editou o livro indispensável de um autor magnífico. É a opinião do jornalista Hélio Fernandes, do jornal Tribuna da Imprensa. E quem fez essa patranha? Alguns episódios que não tinham passado para o conhecimento ainda público, e mesmo meu conhecimento, só foram confirmados muito recentemente, na verdade, por um civil, que é a última pessoa viva hoje do grupo de trabalho que fez essa preparação para o fim da Panair, né? Que é o José Carlos Fragoso Pires, do Rio de Janeiro. Ele conta que trabalhou, assessorou o ministro Eduardo Gomes, da Aeronáutica. Era o ministro da Aeronáutica do governo do Castelo Branco, o primeiro governo militar depois do golpe de 64. Isso. E foi ele próprio, José Carlos Fragoso Pires, que me contou que foi dele a ideia de caçar as linhas da Panair, porque eles não conseguiriam, disse ele para mim, eles não conseguiriam fechar a empresa sem caçar as linhas. Quer dizer, ele foi autor da ideia não só de caçar as linhas, como de preparar as concorrentes para assumir os voos. Mas por que os militares queriam fechar a Panair? O que acontece é que na época do golpe, o Mário Simonsen já vinha sofrendo um ataque muito sustentado pela mídia, pelos veículos de comunicação, um ataque de adversário. Aqui a gente chama de PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Você está se referindo provavelmente ao Estadão, que hoje é um... Vários. Entre eles, o Estadão foi um jornal que esculachou o Simonsen. Foi. Inclusive, do Estadão era colunista o Herbert Levy, que foi o deputado que transformou denúncias contra o Simonsen em uma CPI para acabar com ele, né? Denúncias com provas comprovadamente falsificadas. Isso depois o Supremo... Isso não é novidade, né? Portanto, nós vivemos hoje situações parecidas. E vamos lembrar aqui, para os nossos jovens navegantes, que o Herbert Levy era da UDN. Sim. União Democrática Nacional, esse partido que hoje se incorporou, na nossa avaliação, no PSDB. Ele ganhou habeas corpus, ele foi inocentado dos crimes contra os quais ele foi acusado. Eles alegam que foi uma disputa concorrencial e política que destruiu o Simonsen. E houve evidências disso. Mas ele era acusado de que crime? As denúncias contra o Simonsen, especificamente, começaram nos negócios de café. O que acontece é que ele, em 1960, ele resolveu criar uma subsidiária brasileira, de uma empresa brasileira, na Suíça, para intermediar negócios de café com a Europa, já Estados Unidos, e com planos de entrar também na Ásia, no mundo comunista. O Saulo Ramos, que foi ministro da Justiça, ele foi advogado do escritório que defendeu o Simonsen na CPI, ele conta que o ponto... assim, o ponto culminante, começaram os ataques quando ele realmente teve essa ideia de entrar no varejo. Porque ele queria chegar na etapa final e os concorrentes acharam que ele ia dominar todas as etapas do processo. Os concorrentes internacionais? Internacionais, principalmente. De que o Herbert Levy e o Estadão eram veículos. Eles deixam muito, inclusive na CPI isso ficou registrado eu acho que o único jornal que realmente colocou a versão do Simonsen foi Última Hora na época. Do Samuel Weiner. Do Weiner.
E ele ficou muito nítido lá que o interesse era estrangeiro e que o Levy era ligado a esses grupos estrangeiros e foi usado como um instrumento mesmo para acabar com o Simonsen aqui. Quer dizer, as pessoas que o conheceram pessoalmente ou que conhecem essa história dizem que o Simonsen era uma pessoa inconveniente. E essa inconveniência da presença do grupo Simonsen não foi no Brasil, foi de fora para dentro. O José Carlos Fragoso-Pires, que eu disse que teve a ideia de caçar as linhas, ele me contou que o Berta depois contou para um amigo dele: puxa, eu consegui de graça o que eu lutei a vida toda para ter. E a resposta que ele recebeu foi: você mereceu. No caso do Rocha Miranda, ele já estava sendo visado pelo governo do pós-golpe, porque ele era amigo íntimo do Juscelino. E os militares não gostaram nada. Então eles acharam que o Celso era meio pombo-correio. E que a APANÉ seria talvez um instrumento de uma contra-revolução, um contra-golpe. Que o Juscelino estaria armando por lá. Nós temos, então, um dos maiores empresários brasileiros de dimensão internacional, através do café. O Celso da Rocha Miranda, que era o maior segurador do Brasil. Essa empresa é destruída pelos militares, ela morre no chão, né, literalmente. Ela tinha um patrimônio, inclusive, tecnológico. Ela deixa uma fábrica de motores que hoje pertence à ANAC. AGE. Hoje é uma empresa estrangeira. Uma empresa estrangeira. Em Niterói. Desculpa, em Petrópolis. Isso. Em Petrópolis, montada pelo Simonsen. Ele já adquiriu a Selma com a APANÉ. Né? Mas eles investiram porque eles entraram na transição para a do jato. Então eles fizeram investimentos em banco de prova e tal. Tá. A Selma até hoje né? O que tem de ponta em revisão de motor. Né? Revisão de motor. E aí eu te pergunto, Daniel, como é que acabou o Simonsen? Foi muito rápido esse processo. Em 63 começam as denúncias em jornal. Massivamente. E o Simonsen não era um cara que gostava de aparecer. Ele não era um cara vaidoso. Ele não era um empresário que estava sempre circulando. Então ele já aparece nos jornais num contexto de escândalo. Esse escândalo vai sendo alimentado. Em setembro de 63, o Herbert Levy consegue instaurar uma CPI contra ele. Essa CPI conclui os trabalhos um mês depois do golpe militar, acusando de 14 denúncias. E um mês depois, a Comal, que era a empresa de café, é proibida de operar. Quer dizer, cortaram ali o coração o café sustentava os negócios do grupo, né? Em outubro de 64, pouco tempo depois, a esposa do Simonsen morreu. E ele ficou muito deprimido, porque ele era muito ligado à esposa. E em fevereiro, meses depois, a APANÉ foi cassada também subitamente. Quer dizer... Ele ficou sem o café e sem a APANÉ. Ele ficou sem o café, ficou sem a APANÉ. 2 ou 3 semanas depois que a APANÉ fechou, a Justiça da Guanabara, né, do Rio hoje, decretou o sequestro de todos os bens dele. Foi por intervenção do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. E que se apropriou da TV Celso do Rio, exatamente. E dias depois ele morreu em Paris, sem nada, deprimido. Não, ele morreu do coração. Isso teve uma informação muito forte na época, até hoje as pessoas falam que ele se suicidou, mas eu fui atrás disso também, e inclusive nos jornais franceses eles negaram essa informação. Ele não poderia ter sido enterrado pelos ritos da religião se ele tivesse se matado. E aí o que acontece é o seguinte, que a imprensa brasileira soltou essa informação de que ele tinha se suicidado, porque foi no auge né, da queda dele. E a França mandou o atestado de óbito e disse que ele teve um infarto. Um infarto. Pensa que o cara passou quase 2 anos sob ataque intensivo, né? Claro. E desmoralizado no país dele, e a perda dos negócios e o desespero que os funcionários ficaram também, né? Porque a APANÉ fechou do dia para a noite. Né? O que acontece é que o Simonsen morreu logo depois que a APANÉ fechou. Então o Celso, que tinha assinado os avais de compra com o Simonsen, ele bancou tudo sozinho. Só que aí acontece, com a falência as dívidas se vencem imediatamente, né? Então a Panamérica entrou no processo de falência. Então o que aconteceu foi que em algum momento essas forças que controlavam o processo começaram a fabricar documentos
Quer dizer, documentos que a Paner mandava para a justiça eram interceptados, falsificados, e falsificados chegaram na justiça. Isso foi comprovado no Supremo. Falsificação. Foi comprovado, isso não tem dúvida. A Varig ficou com as rotas da Europa, assumidas imediatamente, e mais para frente no processo, meses depois, ela ficou com alguns aviões da Paner, a jato, arrendados por pressão oficial, por preço inferior ao mercado. Isso está comprovado nos autos da falência também, por proposta de empresas estrangeiras. E as agências da Paner na Europa, boa parte delas foram para a Varig de uma forma completamente irregular, né? Isso ficou também comprovado nos autos processos. Quer dizer, o Banco do Brasil foi nomeado síndico da falência, mandou um representante para liquidar o patrimônio lá fora, e esse liquidante passou para a Varig de graça contratos e bens da Paner, e nos autos da falência deixou registrado agradecimento à Varig por ter hospedado nos melhores hotéis enquanto ele estava lá, e pela assessoria de advogados da Varig nos assuntos jurídicos. Então, assim, essa interferência foi da Varig, inclusive no processo, está comprovada, não há dúvidas, entende? Daniel, muito obrigado. Todo sucesso ao seu livro por trazer à tona essa história inacreditável. Tá certo. Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da Paner. Cerveja que tomo hoje é apenas em memória dos tempos da Paner. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nas asas da Paner.